estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Por favor, siente-se por gentileza. Eu vou pedir primeiro que você abra em Romanos 4,17. Muito importante que você sempre tenha consciência do poder desta palavra. Então, precisa estar sempre lendo a respeito. Romanos 4,17, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Lembre-se disso. Vivifica mortos, em outra tradução, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Chama aquilo que ainda não é, que não existe, como se já existisse. Trata uma coisa que ainda não se pode tocar, como se já pudesse tocar. Aí, vamos lá para 1 Reis. Primeiro Reis 18, do 41 ao 46. Primeiro Reis 18, 41 a 46. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. O que é que nós lemos lá? Ele chama a existência aquilo que não existe. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o Monte Carmelo. Espera aí. Isso é muito importante. Apesar de ser um assunto que a gente sempre traz, o Espírito Santo sempre fala a respeito dele. Às vezes as pessoas, elas não dão atenção ao poder que elas têm quando falam. Ele disse uma coisa para o Acabe que não existia. Há 3 anos e meio não chovia. Ele nem sequer tinha subido ao Carmelo. Ele ainda não tinha tido nenhuma outra atitude. Ele não tinha subido, ele não tinha se curvado, nada do que ele fez depois. Mas ele falou para um homem que não gostava dele, que não gostava mesmo, uma coisa que era muito sério. Não chovia 3 anos e meio, como é que ele pode ouvir barulho de chuva pesada?
Como ouvir barulho de chuva pesada? Não chove há 3 anos e meio, e aí ele fala isso logo para o maior inimigo dele. Você vê que ele tinha tanta certeza que a primeira pessoa que ele falou sobre o que ele cria foi para o maior inimigo dele. Ele cria naquilo de tal maneira que ele verbalizou, liberou aquela palavra de fé e com poder para o maior inimigo dele. Porque aquilo estava dentro dele. A convicção de que uma coisa que não acontecia há muito tempo, uma terra que estava seca, passando por fome, ia viver um grande milagre. Um grande milagre. Preste atenção. Você vê como, quando você vive uma situação de total impossibilidade, a primeira atitude de fé é profetizar a existência de uma coisa que humanamente é impossível. Mas muitos fazem completamente diferente. Ele já começa a falar tudo ao contrário. Daquilo que ele diz, pelo menos, ele diz que gostaria, mas não dá, porque isso, aquilo, porque me disseram, porque falaram, porque as possibilidades, não há possibilidade, e as circunstâncias são ruins, as previsões são negativas e etc. Então, eu creio mais, se tem a previsão negativa. Eu creio mais, tem aquilo ali, eu creio mais. E em cima desse mais você já fracassou. Porque todos nós somos atacados pela dúvida e a incredulidade quando estamos esperando por um milagre e vivemos algo impossível. Mas você não precisa ser derrotado por elas. Você vai ser atacado, todos nós somos. Nós somos atacados por dúvida e incredulidade, mas você não tem que ser derrotado. Quando você decide dentro de você, não, eu não vou ser derrotado. Essa dúvida, essa incredulidade não vai prevalecer na minha vida. Porque a dúvida é quando você está aqui, cai lá. Será que é? Será que vai acontecer? Será que não vai? E a incredulidade é quando você já tem convicção dentro de você que não vai acontecer. E tem gente que fica oscilando entre as duas situações e se entrega totalmente a elas. Duvida, cede a todas as previsões e circunstâncias e tudo que o momento mostra. O momento é ruim. Eu não sei para onde olhar, nem correr, nem a quem recorrer. Corre para Deus. Recorre a Deus. Então, a primeira coisa é trazer à existência o que não existe. Elias falou para o seu maior inimigo uma coisa que era impossível, que não acontecia há 3 anos e meio. Eu já ouço barulho de chuva pesada, nem uns pinguinhos era possível, quanto mais uma chuva pesada. Às vezes a gente não tem possibilidade de viver nem alguns pingos, quanto mais chuva pesada. E você vê que quando uma pessoa vive por fé, ela é ousada mesmo. Eu já ouço, não é a chuvinha não. É barulho de chuva pesada, é milagre grande, é grande livramento.
É vitória grande. Uma grande vitória. Não é a meia, não é mais ou menos. É uma grande vitória. E esse é o primeiro, o que eu tenho que fazer? Profetiza a sua vitória. Profetiza o que você quer. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Traz à existência o que não existe. Faz existir uma coisa que aos olhos humanos é impossível. Era impossível o Abraão ter o Isaac, a Sara gerar o Isaac. Mas ele creu, contra a esperança. Tem muita coisa na vida da gente que aos olhos humanos é inatingível. Você não pode chegar lá humanamente, mas Deus pode. Deus pode. Deus muda as coisas. Então, ser atacado pela dúvida e a incredulidade, isso acontece. O que não pode acontecer é você ceder à derrota. É ceder a esse ataque. Você tem que ter mais... Eu penso que o maior desafio de uma pessoa é ela ter um problema, não falar do problema, não se envolver com o problema e não duvidar de jeito nenhum quando tudo é impossível. Isso é o maior desafio. Muito mais do que a vitória em si. Porque esse é todo o processo para chegar na vitória. É todo o processo que vai te levar a ela. Então, Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o Monte Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Olha a cena. Quando você vê uma pessoa nessa condição, nessa posição, ela dobra os joelhos, coloca a cabeça entre os joelhos. Essa posição, ela representa uma posição de adoração, de humilhação, de submissão a Deus. Então você vê que o Elias, a primeira coisa foi profetizar e depois, diante do impossível, ele se colocou em dependência, em adoração, em humilhação. Que é o que falta em muitos. Ele se colocar numa posição de dependência total de Deus. Aconteça o que for, permanece submisso a Deus. Se humilha diante de Deus. E adoração, as coisas estão totalmente distantes, impossíveis, e você continua amando e adorando a Deus e confiando nele. Ele se colocou nessa posição para viver o milagre. Profetizou e se posicionou. Porque não adianta só eu falar, eu preciso me posicionar. E cada um deve saber aquilo que Deus está querendo, que tipo de posicionamento. Porque profetizar é uma parte, mas o posicionamento é fundamental. E às vezes a pessoa, ela fala, Deus vai me dar, Deus vai fazer, Deus, mas Deus está falando, se posiciona. Se coloca na posição que eu espero. Se humilha dentro da minha vontade, não dentro da sua. Se submeta à minha vontade, aquilo que eu tenho te dirigido. E permaneça no espírito. Em adoração, em confiança. Em paz. Ele colocou. Aí, ele falou para o servo, vá e olhe na direção do mar. Por quê? Porque a direção do mar
Era de lá que viria, dentro da fé dele, o que ele precisava. Que era chuva. E chuva é bênção. Então eu tenho que olhar para a direção da minha vitória. Para onde eu quero. Para a direção em que eu preciso que Deus haja. Porque muitas vezes o diabo quer nos tirar, quer roubar o olhar, o meu olhar, o seu olhar, da direção certa. E você não pode. Você tem que manter o seu olhar na direção certa, porque isso é foco. Isso é foco. Quando você está numa situação impossível, o que mais vem são situações para tirar você do foco, da direção certa. E você não pode aceitar isso. De jeito nenhum. Foco. Direção. Olhe para a direção do mar. Cada um aqui sabe. Para onde Deus quer que você fique focado. Para que direção? Então fica. Disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes ele mandou, volte para ver. Essa é outra postura que é essencial na vida daquele que quer viver um grande milagre. É quando você faz tudo, profetizou, se posicionou, está focado na direção certa e você só recebe mais notícias. Mas eu estou fazendo tudo certo, Senhor. Senhor, mas eu estou fazendo, eu fiz, Senhor. E o Senhor está dizendo o quê? Com essa passagem, para mim e para você. Perseverança. Porque quando você começa a receber mais notícias, o diabo começa a trabalhar tudo isso que foi feito aqui até então para você jogar fora. Você profetizou, de repente você já começa a falar negativo. Você se posicionou em dependência, de repente você já começa a querer agir do seu jeito. Já começa a se entristecer, acabou a adoração. Deus outro dia, agora mesmo ele era lindo, agora já não está mais tão bonito assim. Você estava ali, independência, agora já quer agir ao seu modo. Por quê? Porque eu estou recebendo mais notícias, tanto que eu estou lutando, está chegando mais notícias. Você estava com o olhar voltado para o mar, para a direção da vitória. De repente você já começa a olhar, se fosse para acontecer, já teria acontecido. Se Deus tivesse mesmo isso para mim, puxa, já foi 1, 2, 3. Tem gente que desiste da primeira. Ô, Elias, não tem nada lá não. Ah, então vamos embora. Vamos embora. Tem gente que até tenta a segunda e a terceira depois. Não, eu tentei a segunda e a terceira, mas, sabe, bota até Deus. Eu estou sentindo aqui que não era para ser. Deus não tem isso para mim. Acho que é melhor eu tomar outra direção. Ele recebeu umas notícias por 6 vezes. 6 vezes o rapaz foi e não trouxe uma notícia boa. Às vezes isso acontece na vida da gente. Você já fez isso, fez aquilo, está lutando, está perseverando e não chega notícia boa. É uma notícia ruim, não deu certo, viu? Não vai ser. É outra que não vai acontecer. É outra ali, olha, não é para agora. Olha, não. Eu não vejo Elias se levantando. Eu não vejo ele saindo da posição de humilhação, de dependência, de adoração. Eu não vejo ele dizendo para o rapaz, larga a mão, deixa para lá. Deixa para lá, certo, eu me enganei. Eu não vejo isso.
Eu não vi o Elias se levantar durante todo o processo, mas eu vi ele perseverar. E isso é manter o espírito da fé. Quando você recebe uma notícia ruim atrás da outra, uma negativa atrás da outra, e você continua posicionado, determinado, não aceito, tem que cair por terra, vai ver de novo. Elias não tem nada lá, vai de novo. Elias não tem nada lá. De novo. E de novo. Vai lá de novo. 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que realmente não vai chover. Não, mas vai de novo. 7ª vez. Elias, é o seguinte. Na 7ª, 44, vez o servo disse, uma nuvem tão pequena, quanto a mão de um homem, está se levantando do mar. Tão pequena, do tamanho da mão de um homem. Você imagina, para quem tinha profetizado chuva pesada, tudo que o rapaz viu após 7 vezes de perseverança no mesmo assunto, uma nuvenzinha, coisica. Quando uma pessoa, ela insiste muito numa coisa, e aparece algo, que dentro do esforço dela, ela julga que é pequeno demais, ela para e já começa a murmurar, muitos. O quê? Eu lutei tanto para isso? Tanto que eu me esforcei para isso? O quê? Uma nuvenzinha, esse negocinho aí, essa coisinha aí? Mas você vê que quando uma pessoa, ela vive por fé e ela depende de Deus, e ela decide esticar a fé dela, e ela não vive por vista, mas ela anda por fé, ela enxerga o poder de Deus onde ninguém está enxergando. O rapaz enxergou uma nuvenzinha, mas olha o que o Elias enxergou. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. O rapaz viu só uma nuvenzinha. O Elias tinha certeza que aquilo não era uma coisinha. Aquilo ia se transformar num grande milagre. Era o começo de um grande milagre. Era só o início de um grande milagre. Só estava começando a obra de Deus. Então, o rapaz disse, eu vejo uma nuvenzinha que está se levantando do mar. Elias se levantou e ele não está escrito, aleluia, glória a Deus, mas creio eu que ele deve ter se levantado bem firme, aleluia, glória a Deus, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Porque ele enxergou ali uma chuva pesada como ele havia falado. Enquanto isso, nuvens escuras, enquanto isso, você vê que tudo é a fé. Enquanto ele falava, todo aquele movimento, aquilo foi mudando. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar, ia chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele
prendendo a sua capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho de Jezreel. Todo. Aquilo que não era nada, o homem de Deus que tinha espírito, para o servo não era nada, para o homem de Deus era a chuva pesada que ele tinha profetizado. Ele enxergou a mão de Deus e o poder de Deus ali. O Acabe, olha, isso aqui é muito importante na vida de quem anda com Deus. O Acabe saiu primeiro de carro. Esses carros eram puxados por cavalos velozes. E quem chegou primeiro foi o Elias. Isso aqui é uma coisa que as pessoas precisam aprender. O Elias não tinha carro, não tinha cavalo e não tinha uma coroa na cabeça. Ele não era rei. Mas ele tinha o poder de Deus sobre a vida dele. O rei, que era o Todo-Poderoso, que tinha tudo ao seu dispor, abra caminho para eu passar. Tinha cavalo e carro. Carro, para a época, eram muito bons, cavalos muito velozes. Mas quem chegou sem carro, sem cavalo, sem coroa, sem ninguém para abrir caminho, foi o Elias. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui, o poder do Senhor veio sobre Elias. E é disso aqui que todos precisam. Você precisa do poder do Senhor. Porque tem gente que para e deixa de viver milagres realmente grandes. O poder de Deus. Porque ele depende da coroa, ele depende do cavalo, ele depende do carro. Mas quando uma pessoa depende do poder de Deus, ninguém o impede. Tem gente que depende de muitas coisas. E o Senhor está dizendo para você depender dele. Tem gente que se posiciona de várias maneiras, mas não na posição, não como ele espera, como foi com Elias. Tem gente que tenta, cai lá, mas não é perseverante, não é focado. E Deus espera que isso entre. Uma pessoa pode ter saído com toda a força dela, como foi o Acabe, com coroa na cabeça, gente para abrir caminho, cavalos velozes, carro de boa qualidade, real. Você pode ter alguém que tem muito mais condições de avançar e de vencer. Mas se você tiver o poder de Deus na tua vida, essa pessoa pode sair na frente com coroa, com cavalo veloz, com carro, com tudo, mas quem chega primeiro é você. Você chega primeiro. Isso não é conversa fiada. Isso é palavra de Deus para quem é dependente da fé. Para quem anda por fé e não por vista. Então, quando o rapaz trazia a má notícia para o Elias, ele mandava insistir um pouco mais. Vai lá de novo. E ele foi insistindo um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, até que choveu. Apareceu uma nuvenzinha. E é exatamente esse espírito que Deus espera encontrar nos seus. Quando você recebe uma má notícia, você insiste um pouco mais. E recebeu de novo, insiste um pouco mais. É o tal do não desista, se recuse a desistir. É quando você coloca dentro de você, eu me recuso a desistir. Eu me recuso. Nada vai me fazer desistir. Eu não aceito isso. Isso não vai acontecer na minha vida. Não vai. A nuvenzinha é sempre o primeiro sinal do agir de Deus. E muitos desprezam naquele sinal. Quantos que já perderam vitórias grandes quando olharam e menosprezaram a nuvenzinha? O rapaz tratou de nuvenzinha. O Elias já se levantou imediatamente e disse, manda ele correr, porque senão a chuva vai impedi-lo de chegar.
porque vem chuva muito forte. Deus espera isso. E enquanto isso, o vento começou a soprar, a chuva começou a cair e forte. E chuva, essa chuva que é bênção, era a bênção que Israel precisava e é o que você precisa. E Deus está deixando isso bem claro. Você hoje pode estar vivendo uma impossibilidade e Deus está mandando você primeiro. Chama a existência que não existe. Se posiciona. Foca. E persevera. E insista o quanto for necessário. Porque o Senhor está dizendo exatamente essa é a unção para esta reunião. Você não pode desistir do seu objetivo. Daquilo que Deus colocou diante de você. Você não pode desistir. Insista mais, que insista mais, insista mais, insista e persevera. E vai aparecer o primeiro sinal. É o começo da obra de Deus que vai se transformar numa grande obra na sua vida. Se tem alguém aqui que alguém já saiu na sua frente. Já saiu. Lá no trabalho, você deixou o currículo, mas tem uns que têm um currículo melhor. Ou o chefe já nitidamente não gostou da sua cara, mas já gostou da cara do outro. Ou tem um cargo disponível, que é o que você quer, mas já foi dito que não vai para você. E você já fica jururu. O que é isso? O sujeito pode ter coroa, gente para abrir caminhos, para ele passar. Cavalos velozes, carro daqueles. O poder do Senhor veio sobre Elias. O Senhor está dizendo, você crê e o meu poder vai descer sobre você, você vai chegar primeiro. O lugar é seu. O lugar é seu. O lugar não é do poderoso ali. Daquele que aparentemente já está ganho. Já está no papo para ele. Ele saiu na frente, ele tem mais condições, mas o poder do Senhor toma a vida da pessoa e a pessoa chega primeiro. O Senhor a coloca lá. Provérbios 21, 31, só para... Nem precisava, mas já que estamos aqui e está separado, você nem precisa de mais nada. Já entrou, eu sei que já entrou. Olha aqui. Entrou no teu espírito, 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que te dá a vitória. Quem vai te dar a vitória é Deus. E você sabe muito bem o que fazer. Não ceda absolutamente nada. Volte para ver. E vá ver de novo. E insista de novo. E vá até o fim. Persevere o quanto for necessário. E quando o capeta quiser te atacar ou atacar com dúvida e incredulidade, responda com a palavra. Essa vitória em nome de Jesus já é minha. Deus me mandou perseverar e tudo que se levanta, todas as más notícias estão quebradas. Chegou mais uma má notícia, está quebrada em nome de Jesus. Não é isso que Deus tem para mim. Chegou, não deu, viu? Já deu sim, em nome de Jesus. Chegou, não vai ser para você, não vai ser assim, em nome de Jesus. Tudo não vai dar certo, esquece. Já deu certo, em nome de Jesus. Reaja com o poder da palavra no nome de Jesus. Traga à existência o que não existe. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. E a mão no seu coração.